A paz do Senhor. Nós estamos retornando à nossa aula do dia 16 de março, do vídeo de número 1. Essa é a parte 2 desse vídeo de 10 minutos também. Vimos no vídeo anterior sobre os atributos ativos de Deus, a sabedoria e a soberania de Deus. Estes atributos são sempre relacionados com os atributos morais, que é o tema deste vídeo que nós estamos fazendo hoje aqui para vocês. Dentro dos atributos morais, vimos a santidade, que Deus ele tem uma pureza absoluta concernente à moral. Vimos isso em Isaías capítulo 6, versículo 3, Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai. Vimos concernente à justiça, e isso não é apenas o ato de cumprir a lei ou de fazer o que é correto. Deus é a própria justiça. Concernente à fidelidade, Deus é fiel na sua essência. Ele não muda, é imutável, então ele não pode ser infiel, ele será sempre fiel. Deus é misericordioso, Deus, o atributo de Deus, misericórdia. Entre a etimologia desta palavra, nós podemos ler duas palavras em latim, que é miseratio, que significa compaixão, e cordis, que significa coração. É literalmente sentir no coração a miséria do outro, ou ter compaixão do outro, sentir a dor da outra pessoa. E isto concernente a Deus indica até mesmo a base da doutrina soteriológica pelo qual ele dá o seu filho para morrer por cada um de nós. Num dos textos da Bíblia bem conhecido sobre tal tema, podemos relacionar Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, do versículo 22 ao 23. Principalmente quando nos ensinam que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Deus é amor. Essa expressão do amor de Deus, ela não é somente porque Deus ama, mas sim porque Deus vai preservar toda a sua criação. Porque Deus vai dar a chance da sua criação ser regenerada. Ele vai dar a chance das pessoas que não querem obedecer a sua lei, de obedecer. Ele vai dar a chance das pessoas enxergarem a graça de Deus a cada instante, a cada momento. Isso é o amor de Deus. Eu creio que fica bem resumido de uma forma prática em 1 João capítulo 3, versículo 1. Contudo, eu gostaria de indicar esse livro aqui para os irmãos, se acaso o acharem, A Difícil Doutrina do Amor de Deus. É um livro fantástico, fino, que estará falando sobre o amor de Deus e você terá uma compreensão mais abrangente. Deus é bom. Existe a bondade em Deus. A bondade de Deus pode ser vista ao ato de conceder a vida à criação. Romanos capítulo 2, versículo 4, Paulo tenta falar sobre este aspecto. Porque quando nós falamos de bondade, temos de entender que Deus já sabia que o homem iria pecar. Mas mesmo assim, deu a chance do homem existir, mesmo sabendo que a criatura iria se voltar contra o Criador. Agora nós iremos falar de Deus, novamente, só que dentro do ponto de vista o Trino Deus. A doutrina da Trindade é talvez a doutrina mais misteriosa e difícil que encontramos nas Escrituras Sagradas. Por isto, é uma insensatez, afirmar que podemos dar uma explicação completa sobre a doutrina da Trindade.
devemos reconhecer a dificuldade do assunto e saber que coisas concernentes a Deus e da Trindade, da sua santa doutrina, só podemos afirmar aquilo que a palavra de Deus nos diz. A tripla personalidade de Deus é exclusivamente uma revelação. Só Deus pode revelar concernente a isso. Nós vamos ver também como Deus fala, como a Bíblia fala da existência de Deus. Ela não chega a provar, apenas declara. Também nas Escrituras Sagradas existe o mesmo ponto concernente à doutrina da Santíssima Trindade. Então, primeiro ponto é que a palavra Trindade, ela não está nas Escrituras Sagradas. Ela foi usada por um advogado apologeta, que era o Tertuliano, para defendê-la, baseado exatamente na bênção tríplice sacerdotal do Antigo Testamento e da bênção apostólica, que é demonstrado 3 pessoas nessas bênçãos. Então ele utiliza isso e utiliza a palavra Trindade. Bom, contudo, se nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, e assim a temos de entender que o Pai, ele vai testificar do Filho, como é declarado em Mateus capítulo 3, versículo 17. Podemos ver também que o Filho testificou do Pai, como é dado em João capítulo 5, versículo 19. E que o Espírito Santo testificou do Filho, que é dado em João capítulo 15, versículo 16. Contudo, esta doutrina, ela houve uma progressão histórica dentro do cristianismo. Passamos desde o sabelianismo, que foi um diácono da igreja de Alexandria, que acaba criando um pensamento unicista de Deus, aonde Deus se manifesta em 3 pessoas distintas neste mundo, não apenas num ato de ser 3 pessoas. Depois nós vimos, dentro dessa progressão histórica, trazendo a doutrina da Trindade para o pensamento de alguns outros religiosos da época. Vimos Atanásio, Tertuliano, que é onde ela tem o seu ponto culminante de entendimento perante os teólogos e os doutores da igreja. O Novo Testamento, só fazendo uma retificação aqui, eu disse Sabélio, diácono da igreja. Não, eu confundi com Atanásio. Desculpe-me. Então, mas no Novo Testamento, ela já é diferente. Porque no Novo Testamento, a palavra de Deus, ela já declara em vários textos a crença em 3 pessoas distintas da Trindade nas Escrituras Sagradas. Podemos ver em Mateus capítulo 3, versículo 16 a 17, Mateus capítulo 28, 19, e segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 14. Então a doutrina da Santíssima Trindade, ela é provada na teologia bíblica. No Antigo Testamento, nós não vimos textos claros concernente à doutrina da Trindade. Mas alguns vão tomar o nome Elohim, que significa literalmente deuses, para provar a doutrina da Trindade. Essa palavra Elohim, ela é um plural majestático. É como se utilizasse a palavra governo. O governo tomou a seguinte decisão:
Nós sabemos que na República Federativa do Brasil temos 3 poderes. Então o governo ele é composto de 3 poderes. E vimos também quando Deus se refere a si mesmo, ele sempre se refere no plural. E é mencionado no Antigo Testamento tanto o Pai como o Filho e também o Espírito Santo. Conclusão: nós não sabemos nada sobre Deus se Deus não revelar a cada um de nós. Nós, teólogos, nos baseamos na Bíblia e esperamos que as Escrituras Sagradas continuem sendo a base de nossas doutrinas. Que Deus abençoe você no nome santo de Jesus.